Bom, boa tarde. Meu nome é Natália. Agradeço a todos por estarem aqui. Sou servidora pública municipal também, da UPA do Bela Vista. Sou mãe atípica, tenho um filho autista. Escrevi um livro para ele que eu trouxe, quem quiser dar uma olhada. E eu vou falar um pouco da realidade nossa dos atendimentos, tá? Atualmente, a UPA do Bela Vista é a UPA que mais recebe pacientes em Bauru hoje. A gente está com uma média hoje de 900 atendimentos dia. Então você imagina uma criança atípica num ambiente com uma carga sensorial gigante, né? Porque lá é barulho, é ruído, é o tempo todo, o painel de senha que não para de apitar, né? Então é bem complicado. Então aqui eu coloquei só alguns símbolos, né, dos atendimentos prioritários. Não sei se tem mais algum atendente aqui, né? Não são todos que a maioria conhece, né? Então eu coloquei da pessoa com deficiência física, pessoa idosa, gestante, pessoa com deficiência visual, baixa visão. Então para cada tipo de deficiência tem o seu símbolo, né? E o símbolo universal da acessibilidade, que é o último. Então hoje, o protocolo de atendimento da urgência, a gente segue a classificação de risco. Então, emergência, muito urgente, urgente, pouco urgente, não urgente, então é todo por cor. E muitas vezes o usuário ele não entende isso, né? Com a demanda grande que nós temos, tem os atendimentos prioritários que têm que ser feitos ali. Então, assim, a enfermagem, a triagem, ela tem que colocar uma classificação de risco. Automaticamente, a pessoa que tem o atendimento prioritário já entra numa classificação de risco, né, urgente ou pouco urgente. Né, mas o usuário em si, ele não compreende isso, principalmente com as deficiências ocultas, no caso o autismo, né? A pediatria nossa passa uma média de 300 crianças. E muitas dessas crianças são autistas, que vão passar por atendimento. Então, elas vão até a triagem, geralmente eu procuro identificar na entrada, porque quando a gente é a mãe, a gente bateu o olho, a gente conhece a criança, né, na maioria das vezes. Fala assim, se eu pudesse dar CID, eu dava na hora ali, né, porque então a mãe já vai fazer a ficha, a mãe é autista, né, então automaticamente eu já peço para se encaminhar para a triagem, porque eu sei a dificuldade que é estar naquele ambiente. Aí já encaminha a criança para a triagem. Alguns minutos depois, né, o médico já chama pela classificação. Geralmente a triagem lá coloca urgente, né, porque é uma criança que não consegue ficar. A carga sensorial é muito grande. Aí vem a outra mãe. Mas você passou aquele lá na frente do meu filho, aí você vai explicar. Não, mãe, aquela criança é autista. Né? Você vê que ele está bom e passou na frente do meu filho. Então, para nós da urgência e emergência, a deficiência oculta é muito difícil, porque a própria população, ela julga, ela não compreende, né? Não tem, acho que é por amizade, né? Sim, acho que é por amizade. Não compreende nem quando é visível, imagina. Sim. Então, e a questão da criança com autismo também tem uma tolerância diferente para O tempo sim, totalmente diferente. Então, eles chegam... O meu menino hoje, ele consegue ter a permanência com a idade, né? Ele tá ficando já grandinho, ele consegue permanecer. Mas, gente, é muito difícil. Até do sintoma sim, eles não deixam. Mais grave. E aí aquela criança nervosa, naquela situação, naquele, né, barulho, são pessoas gritando, é painel, é ar-condicionado, e os ar lá são 3Ds, então é grande. O barulho é muito alto, você imagina. Desencadeia até uma convulsão na criança, dependendo do caso, né? Então é bem complicado e a própria população ela não entende. Então a gente, assim, é muito difícil o caso nosso da emergência, principalmente no atendimento. Então as principais barreiras que nós encontramos na urgência hoje, né? São as pragmáticas da pessoa, eu me referindo à pessoa com deficiência, né? Muitas vezes a pessoa chega na urgência, ela passa pelo atendimento, o médico solicitou um raio-x, aquela máquina está quebrada. A pragmática ela entra aí.
né? A gente já não está proporcionando para ela aquela acessibilidade. Né? Então ela muitas vezes tem que se deslocar para um outro lugar. Se é uma deficiência física, a questão do deslocamento é mais difícil. Às vezes ela mora ali no Bela Vista, ela tem que se deslocar aqui para o pronto-socorro central. A condução não é feita na maioria das vezes, porque a condução ela é feita para o paciente que está internado. Mas para o paciente que está passando o eletivo na urgência, não é oferecida a condução para ele. Então, assim, a gente não tem esse suporte lá. Comunicação. É doído quando o paciente é surdo, gente. Tem paciente que ele a comunicação dele é a Libras. Então, assim, esses tempos atrás encaminharam um paciente surdo, ele estava com dor nas costas, encaminharam ele para o Geyser, porque não entenderam o que ele queria dizer, né? Não deram uma caneta para ele escrever, encaminharam para o Geyser porque acharam que era sintoma gripal. Então, assim, olha a falha da comunicação que nós temos. Na prefeitura hoje nós não temos uma central de Libras. Isso, eu acho, assim, na minha opinião, que seria essencial para o serviço. Sim, para todos os serviços, não só a urgência, mas até aqui na prefeitura, no Poupa Tempo. É porta aberta, a gente recebe todo tipo de pessoas ali. Faz parte do Comude também. Eu canso de falar para a Eliane, Eliane, eu que estou ali no atendimento da urgência, num lugar que passa 900 pessoas por dia. Gente, o quanto é difícil. Infelizmente, é uma coisa que não depende de nós, mas a falta de acessibilidade no trabalho da gente é muito grande. Não se tem, assim, pistas visuais para as pessoas, não tem piso tátil para o cego. Então, assim, é muito complicado, né? As atitudinais. Aí as atitudinais é mais até em relação ao usuário. Porque o usuário, ele não tem essa empatia na maioria das vezes, de entender que é uma pessoa com deficiência, que ela tem um atendimento prioritário. Eles julgam, assim, mas você passou um parente seu na minha frente. Então, assim, a gente lida muito com essa barreira. Mas você facilitou para aquele lá, né? Principalmente os invisíveis. Você facilitou o atendimento para ele. Né? Eu estou aqui 3, 4, 5 horas esperando, ele passou primeiro. Então, é muito difícil lidar com isso. As arquitetônicas, o acesso, rampa, as cadeiras de roda. Muitas vezes chega o paciente acamado, precisa sentar. As pessoas acham que a arquitetura, ela tem que ser acessível só para o cadeirante. Sim. Também tem essa questão. Sim. Quantas a gente vê. Só que existe uma dificuldade, por exemplo, no meu quadril, tem uma dificuldade muito grande de rampa. Então, é terrível. É terrível. Pronto-socorro central. Faz muito tempo que eu não vou atender lá. Mas o pronto-socorro central, a recepção, é enorme, é alto o balcão da recepção. Tem o vidro também para ajudar, porque você não consegue ouvir o paciente. Ela é alta, gente. A pessoa, o cadeirante, embaixo. Então são coisas assim, que eu sei que é difícil, que é gasto, né? É muita coisa, só que assim, não é acessível. A pessoa não tem acessibilidade. Então, assim, nos prédios, né? É muito complicado. Até falei para a área, quando for fazer fiscalização na Bela Vista, não tem piso tátil. Na reforma tiraram tudo. O que não tinha já não servia muito, já estava bem ruim. Mas, assim, o pouco que tinha, a gente às vezes recebe paciente cego sem acompanhante, gente. Então, não tem um piso para que ele possa ter acessibilidade ali dentro. E sem contar que a gente também não tem o suporte de funcionários para ajudar. Como que o enfermeiro vai sair dando uma triagem lotada para acompanhar o paciente? Então é bem difícil, né? As barreiras físicas, que são os degraus, né? A altura do balcão, lá na hidratação nossa, na parte da aplicação, o cadeirante não consegue entrar, então a aplicação tem que ser feita num outro banheiro próximo da emergência, porque não cabe uma cadeira de rodas ali. Então, assim, a gente lida muito com essa falta de acessibilidade. As deficiências ocultas que a Magna falou muito bem, né? O autismo, TDA, TDAH, doença de Crohn, demência. Então, no atendimento lá, como é uma deficiência não
visível, então não tem como, né, o paciente chega, faz a ficha, muitos deles não sabem que O eles meu marido têm. ele não se identifica como deficiente. Então, Ele assim, não aceita. muitos por não falar, Deficiente. né, não gostam de falar, até mãe mesmo de criança autista, viu? Muitas não falam pra gente. Eu acabo percebendo, eu chamo a mãe discretamente, mãe, ele é autista, leva ele na triagem, sabe, pra poder, assim, uma forma de agilizar aquele atendimento, pra pessoa também não ficar muito tempo ali. Porque a espera nossa hoje está de 7 horas para ser atendido pelo médico. Então, assim, é desumano a gente deixar uma criança, um autista, esperando 7 horas. Muito bom, né? Então, assim, se a gente, ou uma pessoa com uma deficiência oculta, com uma dor muito... não tem como deixar. Né? E se a pessoa também não fala, a gente também não consegue, né, dar uma... agilizar, né? Então, é bem complicado. Então, o meu foi bem breve. E a minha parte, assim, é o atendimento, a rotina, o fluxo nosso lá é totalmente diferente, né, do posto de saúde, do Poupa Tempo. Então, nós atendemos aquelas demandas mesmo diárias e um fluxo muito alto, né? Então, assim, as principais barreiras hoje que nós encontramos são essas: acessibilidade. Hoje lá nós temos um painel só. Então, esse painel é chamado a senha da recepção, triagem e consulta. Então, às vezes, um médico chama seguido do outro, então o paciente ele não consegue visualizar, perde a vez para o médico. Então, assim, faltam muitas coisas que precisam ser melhoradas, né? Então, fica muito difícil. A maneira como você atende, como você tem esse cuidado na hora de prestar, né, o serviço, seria diferente se você não tivesse inserida no universo da deficiência? Olha, eu desde quando eu comecei a cursar a faculdade, eu sempre, porque eu fiz a pedagogia, sou formada em gestão de recursos humanos e em pedagogia, né? Eu sempre gostei da educação especial. Então, para mim, né, e a minha mãe está ali no fundo. A minha mãe, ela sempre educou a gente assim, né, a ter empatia pelas pessoas. Então, a minha mãe, ela sempre, sabe, educou a gente dessa forma. Então, não é porque meu filho tem uma deficiência. Eu acho que o ser humano, a gente tem que aprender a olhar o outro. Infelizmente, tem gente, hoje a gente vive numa sociedade que as pessoas olham muito para si e esquece do outro.